Vivemos em uma era onde qualquer crítica à figura feminina é rapidamente abafada. Mas por trás da censura social, há uma verdade silenciosa que muitos temem encarar. Nem toda virtude atribuída à mulher é natural, e muito menos universal. A idealização feminina, presente em filmes, livros e discursos românticos, é uma construção moldada para alimentar expectativas, muitas vezes desconectadas da realidade. A beleza, por exemplo, tornou-se o passaporte mais valorizado no mercado das relações. Jovens mulheres aprendem desde cedo que sua aparência é uma ferramenta de poder, e esse poder, embora legítimo em seu contexto, desequilibra relações que deveriam ser baseadas em reciprocidade. Quantos homens, ao longo da história, não se curvaram diante de rostos bonitos, apenas para serem descartados assim que deixaram de ser úteis? É duro dizer, mas o mundo real não é um conto de fadas. É um jogo silencioso de interesses disfarçados de afeto. Friedrich Nietzsche foi um dos poucos que ousou confrontar esse tabu. Ele não odiava mulheres, como muitos erroneamente afirmam. O que ele atacava era a falsidade. A ideia de que todas as mulheres são naturalmente boas, puras, delicadas. Uma imagem criada mais por conveniência social do que por verdade biológica. Para ele, assim como os homens, as mulheres são movidas por impulsos. E negar isso seria negar a própria natureza humana. Mas é importante ir além da filosofia. Basta observar o cotidiano. A facilidade com que algumas mulheres manipulam situações a seu favor, não por maldade, mas por instinto, é algo visível, embora negado. E a sociedade fecha os olhos, alimentando um ciclo onde a vitimização se mistura com o privilégio. Homens, por outro lado, são ensinados a conquistar, a provar seu valor constantemente. A falha masculina é punida com desprezo. A falha feminina, muitas vezes, é romantizada. A desigualdade não está apenas nos salários ou nos cargos de liderança. Está também nas expectativas silenciosas que ninguém ousa questionar. Claro, há exceções. Há mulheres justas, fortes, conscientes de si, assim como há homens fracos, manipuladores e tóxicos. Mas a crítica aqui não é individual, é estrutural. É sobre um desequilíbrio que se esconde sob a máscara da igualdade. A verdade é desconfortável. Ela não acaricia, ela fere, provoca, arranca máscaras. E talvez por isso muitos escolham ignorá-la. Mas ignorar não muda os fatos. Apenas nos torna cúmplices de uma ilusão. Existe um poder que não se mede em números, músculos ou conquistas. É um poder mais sutil, porém devastador. Um poder silencioso, exercido com um sorriso, com um olhar, com a recusa. Esse é o poder que muitas mulheres dominam com maestria e que quase ninguém ousa nomear. A sociedade moderna diz que as mulheres são as grandes vítimas da opressão histórica. Mas, curiosamente, o mundo gira em torno dos seus desejos. De forma velada, os homens constroem impérios, moldam suas rotinas, destroem a si mesmos tentando ser escolhidos, aceitos ou simplesmente notados. Há algo de estranho nesse desequilíbrio. Se elas são as oprimidas, por que tanto se curvam diante de seus caprichos? O poder feminino hoje não está apenas no discurso de empoderamento. Ele já está firmemente enraizado na cultura. Está no filtro que define quem é aceito ou rejeitado. Está na capacidade de selecionar, excluir, recompensar. E tudo isso, muitas vezes, sem dizer uma palavra. O silêncio feminino tem mais impacto que gritos de guerra. Basta um gesto e o jogo muda. Em plataformas digitais, esse fenômeno é ainda mais evidente. Enquanto homens batalham por reconhecimento, muitas mulheres acumulam atenção apenas por existir, por aparecer. É um mercado simbólico onde o valor não se conquista, se recebe.
E quem tenta questionar essa assimetria é silenciado, acusado de misoginia ou ressentimento. Mas aqui, a reflexão não é um ataque, é um convite à lucidez. O mundo não é justo para nenhum dos lados, e fingir que mulheres não detêm influência é tão ingênuo quanto perigoso. A manipulação emocional, o uso de afeto como moeda de troca, a inversão dos papéis de vítima e algoz. Tudo isso acontece de forma cotidiana, mascarada de romance, de empatia, de fragilidade. Esse jogo invisível cansa, esgota, destrói homens que nunca aprenderam a reconhecer os sinais. Homens que cresceram acreditando que deveriam proteger, prover, calar. Homens que internalizaram a ideia de que toda rejeição é culpa deles, que todo fracasso amoroso é reflexo de sua falta de valor. Eles não sabem que muitas vezes o baralho já estava marcado antes da primeira carta ser jogada. Sim, existem mulheres incríveis, justas, conscientes de seus privilégios e limitações. Mas ignorar que há também quem use o amor como armadilha é negar a complexidade humana. Não se trata de colocar todos em um mesmo saco. Trata-se de parar de fingir que esse jogo não existe. E enquanto fingirmos, continuaremos sendo peças de um tabuleiro onde as regras nunca são claras. Mas o preço a pagar, quase sempre, é cobrado dos mesmos. Vivemos em uma época em que a ideia de autossuficiência se tornou uma espécie de mantra. A sociedade exalta a independência, a ideia de que cada um deve ser capaz de viver sem depender dos outros. Mas essa narrativa é, no fundo, uma grande ilusão. A autossuficiência é, na verdade, uma armadilha disfarçada. Ela esconde a verdade crua sobre a natureza humana. Ninguém é verdadeiramente independente. Todos dependemos uns dos outros, direta ou indiretamente, para sobreviver e prosperar. No entanto, ao nos convencer de que podemos fazer tudo sozinhos, criamos uma geração de seres humanos desconectados, vazios e, no final, profundamente solitários. Este conceito de independência, muitas vezes associado ao feminismo contemporâneo, coloca as mulheres em uma posição peculiar. Elas são constantemente incitadas a não precisar de ninguém, a ser fortes, a não mostrar fraqueza. Mas o que isso realmente faz? Como isso impacta a psique de alguém que, no fundo, anseia por conexão, por amor, por afeto genuíno? Esse ideal de autossuficiência é muitas vezes a raiz do sofrimento silencioso de milhares de mulheres que, por dentro, se sentem perdidas e desconectadas, mas não sabem como pedir ajuda. A verdade é que, ao exaltar a autonomia em excesso, as mulheres acabam sendo levadas a acreditar que não podem ser vulneráveis, que mostrar necessidade é um sinal de fraqueza. Elas são ensinadas a esconder suas emoções, a não se render ao desejo de apoio emocional. E isso, em muitos casos, as empurra para uma vida de solidão. E os homens? Eles também são vítimas dessa farsa. Se, por um lado, as mulheres são pressionadas a se mostrar sempre fortes e independentes, os homens são ensinados a não precisar de ninguém, a não expressar suas emoções. Eles são educados para acreditar que a verdadeira masculinidade está em não depender de afeto, em não precisar de alguém para sentir-se completo. Porém, essa mentalidade gera um vazio profundo. O homem moderno, assim como a mulher moderna, caminha por um caminho que o afasta de sua verdadeira essência. Ambos se tornam ilhas, acreditando que a solidão é um valor a ser conquistado. Mas o que encontramos ao fim desse caminho? A solidão, a desconexão, a incapacidade de construir relações autênticas. O que muitos não entendem é que a verdadeira força não está em ser completamente autossuficiente, mas em ser capaz de aceitar nossas fraquezas e dependências. Força é a capacidade de admitir que precisamos dos outros, de que a vulnerabilidade é um sinal de coragem e não de fraqueza. Quando as mulheres, ou qualquer ser humano,
finalmente abandonam a ilusão de independência absoluta, elas podem, de fato, começar a construir relações genuínas, livres das expectativas inatingíveis da perfeição. E os homens? Precisam aprender que abrir o coração não é uma derrota. Na verdade, é o único caminho para a verdadeira conexão humana. Na busca pela liberdade, muitas vezes encontramos as correntes da conformidade. A sociedade exige comportamentos, padrões e expectativas que limitam as verdadeiras escolhas individuais. No entanto, essa pressão não se limita a um ou outro grupo. Afeta homens e mulheres de maneiras distintas, mas igualmente devastadoras. Homens, muitas vezes, se veem forçados a cumprir um papel de provedor, de herói, de alguém que nunca se permite falhar. Eles são constantemente lembrados de que devem ser inquebrantáveis, capazes de conquistar o mundo e, ao mesmo tempo, manter sua imagem intocada. Esse peso molda suas decisões, suas vidas e, por vezes, destrói suas possibilidades de se conectar verdadeiramente com os outros. Eles vivem, não para si, mas para preencher uma imagem que lhes foi imposta. As mulheres, por sua vez, enfrentam suas próprias correntes. A busca pelo corpo perfeito, pelo comportamento adequado, pela esposa ideal, pela mãe perfeita. Ao longo da história, elas foram ensinadas a se adequar a modelos de comportamento que, na maioria das vezes, não representam suas verdadeiras necessidades e desejos. A liberdade feminina, tão celebrada, esconde um paradoxo profundo. Quanto mais tentam se libertar, mais pressionadas são a se encaixar em novos moldes. Ao buscar a igualdade, muitas vezes, perdem a chance de serem únicas, de se aceitarem como são, em sua verdadeira essência. Esse conformismo silencioso molda nossas vidas de forma insidiosa. Ele nos força a viver para a expectativa dos outros, em vez de viver para nós mesmos. Nos conformamos porque achamos que o mundo exige isso de nós. O medo do julgamento, do fracasso, nos impede de questionar os padrões que nos são impostos. A falsa promessa de aceitação nos mantém presos em um ciclo vicioso de satisfação momentânea, mas de vazio duradouro. Mas o mais insidioso de tudo é que a conformidade é vendida como liberdade. Nos dizem que devemos seguir certos caminhos para alcançar a felicidade. Aparentemente, basta cumprir uma lista de requisitos para que a vida faça sentido. E todos nós, em algum momento, compramos essa mentira. Nos entregamos ao sistema, nos ajustamos às regras e acabamos nos tornando sombras de quem realmente poderíamos ser. O sofrimento que essa conformidade gera é muitas vezes invisível. Não se trata de dor física, mas de uma opressão silenciosa, uma prisão da alma. Todos nós, em algum momento, experimentamos essa sensação de estar preso a um papel, a uma expectativa, a um caminho que não escolhemos. E apesar disso, seguimos em frente, como se fosse a única escolha possível. No entanto, o verdadeiro despertar vem quando percebemos que a conformidade não é uma solução, mas um problema. Quando rompemos as correntes invisíveis que nos mantêm cativos, começamos a enxergar que a liberdade verdadeira não está na aprovação dos outros, mas na aceitação de quem realmente somos, sem máscaras, sem adornos. Quando isso acontece, começamos a viver de verdade, livres da falsa promessa de perfeição que a sociedade nos impõe. Nietzsche nunca foi um entusiasta das idealizações. Para ele, quanto mais o ser humano se afasta da natureza, mais tende a fabricar ilusões. E nada escapa disso, nem o amor, nem a mulher, nem a própria moral. Ele via a mulher não como um enigma a ser decifrado, mas como uma força da natureza. E a natureza, para Nietzsche, não se preocupa com justiça, com igualdade ou com sentimentos. Ela se preocupa com poder, reprodução e sobrevivência. Por isso, a mulher, nesse sentido natural e instintivo, carrega dentro de si
um projeto muito mais antigo do que qualquer construção social. A vontade de perpetuar, selecionar, influenciar, escolher. Não se trata de malícia, mas de estratégia evolutiva. A mulher, como expressão dessa força, aprendeu a observar mais do que falar, a seduzir mais do que confrontar, a conservar mais do que arriscar. É por isso que Nietzsche a associa frequentemente ao jogo. Não o jogo leviano, mas o jogo da vida, onde aparência e instinto andam lado a lado. Por que então tanto se ofendem com essas afirmações? Porque esquecemos que ele não escrevia para agradar. Nietzsche desafiava o leitor a abandonar os filtros. Ele queria desenterrar o que nos tornava reais, mesmo que isso significasse destruir nossas crenças mais queridas. E entre elas está a ideia de que o amor entre homem e mulher é sempre puro, ou que ambos desejam as mesmas coisas da mesma forma. Para ele, isso é romantismo barato. O homem busca a mulher como consolo, transcendência, sentido. A mulher busca o homem como força, proteção, continuidade. Ambos mentem para si mesmos sobre isso. Nietzsche não via isso como um problema moral, mas como um retrato da condição humana. Na verdade, ele achava que a verdade é sempre incômoda, principalmente quando fere nosso orgulho ou nossa vaidade. E é justamente por isso que tantos evitam ler Nietzsche com profundidade, porque ele obriga a olhar para onde ninguém quer, o instinto cru, o desejo que manipula, o afeto que serve a uma finalidade e não a um ideal. Ele não dizia que a mulher era inferior, apenas diferente, essencialmente guiada por uma lógica que o homem ignora ou finge que não vê. E essa cegueira, para ele, é o que transforma tantos relacionamentos em arenas de frustração, expectativa e autoengano. Talvez seja mais fácil viver sem saber, mas Nietzsche nunca escolheu o caminho fácil e nos convidava a fazer o mesmo. A verdade é como um espelho partido. Cada pedaço mostra uma parte do que somos, mas ninguém quer se ver inteiro. E entre todos esses reflexos, o que mais evitamos encarar talvez seja este: o da mulher como uma força além do idealismo, como algo que foge ao controle das palavras doces e das expectativas ingênuas. Nietzsche não odiava a mulher. Ele odiava a mentira. E a maior mentira para ele era imaginar que o feminino pudesse ser totalmente domado por conceitos como igualdade, companheirismo ou romance eterno. Isso não porque ele rejeitava a mulher, mas porque via no feminino algo muito mais antigo, instintivo e inegociável. Algo que a modernidade insiste em suavizar com discursos, mas que continua a pulsar nas entrelinhas das relações humanas. Quando ele falava que a mulher era superficial, muitos interpretavam como ofensa, mas sua crítica ia além da superfície. Era uma denúncia contra o homem que se recusa a ver o real, contra a moral que transforma a mulher em anjo, musa ou vítima, mas nunca em ser completo, com ambições próprias, vontades ocultas, e sim com o poder de manipular o mundo ao seu redor sem precisar recorrer à força. Nietzsche entendia que o verdadeiro perigo não estava no feminino em si, mas na ilusão que o cerca. O amor, para ele, era uma armadilha cuidadosamente decorada. A paixão, um pacto cego entre dois corpos que fingem ser almas. E no centro dessa cena, homem e mulher atuam para manter vivo o mito de que tudo isso é nobre, quando muitas vezes é apenas sobrevivência, desejo, vaidade. Mas por que isso nos incomoda tanto? Porque admitir isso exige maturidade. E olhar para o outro sem a fantasia exige coragem. Não é fácil aceitar que o afeto pode ser estratégico, que o carinho pode esconder cálculo e que o desejo nem sempre rima com pureza. Nietzsche rasgava o véu, não por crueldade, mas por compromisso com a lucidez. E nos deixava um aviso: quanto mais ignorarmos as verdades incômodas, mais seremos escravos de ilusões confortáveis. A mulher, para ele, não precisava ser elevada nem rebaixada, apenas compreendida em sua complexidade.
E talvez essa seja a maior homenagem possível. No fim, o que Nietzsche propõe não é rejeição, mas consciência. Não é ódio, é desmistificação. Não é cinismo, é lucidez. E essa lucidez, embora desconfortável, é o primeiro passo para relações mais reais, onde ninguém precisa fingir, onde ninguém precisa se perder para ser amado. Porque o que destrói não é o que somos, é o que fingimos ser, até o ponto em que esquecemos a verdade. Se esta reflexão tocou algo em você, considere deixar um like. E se quiser seguir explorando esses pensamentos com a gente, é só se inscrever. Agora, escolha um dos vídeos que aparece na tela. Cada um deles revela novos caminhos, e talvez ajude a fechar algumas portas que você nem sabia que ainda estavam abertas.